O servo. A rejeição do mundo por Israel. Assim diz o servo: como Israel tem se destacado entre as nações devido aos conflitos com seus inimigos, a mídia de viés esquerdista frequentemente busca demonizá-lo, apresentando Israel como o agressor. Infelizmente, alguns cristãos acabam sendo influenciados por essa narrativa antissemita, passando a criticar e condenar Israel. Muitos desses cristãos, geralmente, não estudam a palavra de Deus, nem buscam se informar sobre os acontecimentos globais. Dessa forma, acabam apoiando os inimigos de Israel e repetindo as acusações contra o povo judeu. Sabemos que o tronco de uma árvore é o que sustenta os galhos. No entanto, alguns cristãos desatentos, e, em alguns casos, alinhados com ideologias de esquerda, esquecem dessa verdade. Eles se comportam como galhos que acham que podem viver sem o tronco, sem perceberem que sua sobrevivência depende dele. Como está escrito: entretanto, se alguns ramos foram quebrados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre eles e se tornou coparticipante da raiz da oliveira, não se glorie como se fosse melhor do que os ramos. Contudo, se o fizer, lembre-se de que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz que o sustenta. O apóstolo Paulo, ao abordar a rejeição de alguns judeus ao Messias Yeshua, deixa claro para os gentios que não há motivo para vanglória, mas sim para temor a Deus. Afinal, se Deus não poupou os ramos naturais, poupará aqueles que foram enxertados caso desobedeçam à sua palavra? Certamente que não. É preocupante quando pessoas que se dizem cristãs rejeitam Israel. Essa atitude equivale a rejeitar o tronco que sustenta os ramos. Seria possível que os galhos sobrevivam sem o tronco que lhes dá suporte? De maneira alguma. Alguns esquecem que Jesus era judeu, viveu como judeu. Os apóstolos também eram judeus. E a igreja do primeiro século era constituída na sua maioria por judeus. É um contrassenso excluir os judeus ou rejeitá-los. Paulo nos alerta: portanto, não seja arrogante, ao contrário, tema bastante. Pois, se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, contemplem bastante a bondade de Deus e a sua severidade. Por um lado, severidade para com os que caíram, mas, por outro lado, bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você será cortado. Quando Israel permaneceu dispersa entre as nações por causa da sua rebelião contra Deus, a Igreja Católica Romana passou a se outorgar Israel de Deus. E as igrejas protestantes, após a Reforma, algumas, passaram também a denominar-se Israel de Deus, rejeitando assim os judeus como o povo escolhido de Deus. Inclusive perseguiram os judeus e fizeram oposição para que Israel não viesse a ser nação novamente. Só que esqueceram que as promessas que Deus tem para o seu povo são imutáveis, e elas vão se cumprir, como estão se cumprindo em Israel, que desde a sua independência em maio de 1948, Israel nunca perdeu uma batalha, pois o Senhor luta pelo seu povo. Aqueles que por sua vez forem contra Israel estarão lutando contra o próprio Deus de Israel. Lembre-se que somos ramos de oliveira brava e somos sustentados pelas promessas feitas aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Paulo esclarece que, ao contrário, é por meio desse tropeço que a libertação chegou aos gentios, para provocar-lhes ciúme. Além disso, se o tropeço deles enriquece o mundo, isto é se a colocação temporária de Israel em uma condição menos favorável que a dos gentios, que lhe traz riquezas, quanto maiores riquezas lhes trará Israel em sua plenitude. Paulo continua: com respeito às boas novas, eles são odiados por causa de vocês. Mas, quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Porque os presentes gratuitos de Deus e seu chamado são irrevogáveis. É preciso ficarmos atentos. O que aconteceu com Israel, que ao rejeitar o Messias, Yeshua, foram rebeldes a Deus, isso lhes causou muitas dores, perseguições e morte. Embora inicialmente tenham perseguido a igreja, Deus permitiu que, pela dureza de seus corações, fossem dispersos entre as nações. Dessa forma, deixaram de ser uma nação, e perderam o direito de habitar na terra prometida por Deus. Foram necessários 2000 anos para que retornassem à terra que o Senhor havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Que essa história sirva de lição para nós, para que não venhamos ser reprovados.
Israel é uma evidência poderosa da veracidade da Bíblia e atua como o relógio de Deus para as nações. Tudo o que acontece com Israel tem impacto global. Por isso, o inimigo tenta incessantemente colocar as nações contra Israel, mas é o Deus de Israel que luta por seu povo. Considerando a quantidade de foguetes e mísseis lançados contra Israel, qualquer outra nação já teria sucumbido. A igreja precisa se unir e apoiar Israel, pois Deus nunca abandonará o seu povo, nem deixará de cumprir suas promessas para a nação de Israel. Shalom plena. Maranata. Vem Senhor Jesus. Olá! Eu sou o Servo, e estou aqui para compartilhar reflexões profundas sobre os acontecimentos que estão transformando o mundo, sempre à luz da Palavra de Deus. Assista os nossos vídeos, deixe o seu like, comente, se sentir no coração, compartilhar com outras pessoas.